84. Márcio é um guerreiro, hein? Ele ouve a palavra de manhã, ouve a mesma palavra à noite. Oh, meu Deus. Salmo 84. É, 84. Nós vamos ler o Salmo 84. O Salmo que falou muito ao meu coração essa semana. É, o inteiro, esse inteiro, isso. E a gente vai... Tá gravando ali já? Tá? Não, deixa eu estar. Pensei que você não tinha apertado ainda. Mas glória a Deus, irmãos. Nós vamos estar meditando no Salmo 84. Um salmo que realmente ele tem muita coisa a nos dizer e nos ensinar. Todos encontraram aí nas Bíblias eletrônicas ou físicas. Eu incentivo a trazer a Bíblia física, como a Bíblia, irmãos, é o nosso símbolo de fé. Por isso eu tenho incentivado lá na Vila Terezinha, e vou começar a incentivar aqui, tá? Com as Bíblias físicas, como símbolo de fé, tá, irmãos? Porque a palavra que está no celular é a mesma que está aqui, não tem problema nenhum. É só como um símbolo de fé mesmo, tá bom? Então o Salmo 84 vai dizer assim, irmãos: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali, tenho saudade dos pátios do templo. O Senhor com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças, e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fonte de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, as forças deles vai aumentando. Eles verão Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Amém. Amém. Belíssimo esse salmo, irmãos? O Márcio, ele mostrou hoje, depois do culto, esse cântico que ele cantou hoje. Que cântico bonito, né? Nossa, faz a gente pensar. E essa palavra faz a gente pensar, É interessante o livro dos Salmos, irmãos, que estava explicando hoje pela manhã também. O livro de Salmos são 150 cânticos, Assim como nós temos o nosso CTP, os Salmos, são 150 músicas que os servos de Deus faziam ao Senhor. Eles são atribuídos a 3 principais pessoas, a Corá, a Asaf e a Davi. Alguns dizem que do primeiro capítulo até 41 é do rei Davi. Esse Salmo 84, ele é atribuído ao grupo de Corá. Mas alguns estudiosos dizem que especificamente esse capítulo foi Davi que escreveu. Esse salmo foi Davi que escreveu no momento que ele estava fugindo do rei Saul e ele ficou longe de Jerusalém. Aí quando nós olhamos para o texto, por quê? Ele fala que tem saudades do templo. Então, essa divisão, até gostaria de estar passando por irmãos, que é muito interessante. A primeira divisão do primeiro capítulo até o capítulo 41, onde corresponde a Gênesis, que vai falar da vontade de Deus e a queda e restauração do homem. No segundo momento, numa segunda divisão, que é do 42 ao 72, corresponde ao Êxodo, a obra de redenção de Deus, a salvação. Na terceira divisão, que é do 73 a 89, corresponde a Levítico, o caminho para Deus, o santuário. A quarta divisão é do 90 ao 106, que corresponde a Números,
né? O caminhar de Deus no deserto, né? E a quinta divisão é do Salmo 107 ao 150, que corresponde a Deuteronômio, a palavra de Deus, a perfeita lei divina. É muito interessante toda essa divisão. A gente sempre leu, acho que Salmo, todo crente lê Salmos, né? Todo mundo, né? Até não crente. Até não crente lê Salmos. Salmos é um livro que está no meio da Bíblia. Alguns dizem que Salmos é o coração da Bíblia. Está bem no meio. E muita gente abre no Salmo 91 e deixa lá, né? Deixa aberto como se fosse um amuleto, né? Mas muito pelo contrário, essa palavra ela fala muito ao nosso coração e ela nos ensina muito, porque os escritores dos Salmos, irmãos, não eram somente músicos, mas eles eram teólogos. A gente olha a teologia dos Salmos, é uma coisa assim, belíssima, e só mesmo o Espírito Santo para poder inspirar o seu ser humano a escrever coisas tão belas sobre Deus, em formas de poema, né? Porque os Salmos é um livro poético. E eu estava vendo essa semana que o pastor Ademar de Campos, um pastor que eu particularmente gosto muito, ele estava numa entrevista e disse que ele já escreveu aproximadamente 1000 músicas. E é muito interessante que qualquer igreja que você vai tem música dele, né? Por exemplo, Grande é o Senhor é dele, você pega Nosso General é Cristo é dele, as mais tocadas ele que fez, e ele se converteu no ano ali de 74 ou 64, alguma coisa assim, e ele disse que no segundo mês de convertido ele começou a compor música. Olha, né, é um dom de Deus mesmo para a pessoa, né? E músicas assim que o Brasil inteiro, qualquer igreja que você vai, essas músicas todo mundo conhece, né? Então nós vemos que Deus usa as pessoas para realmente usar os seus dons e talentos, né, para espalhar a sua mensagem. E o livro de Salmos ele fala muito ao nosso coração, e esse salmo especificamente, durante esse tempo que eu fiquei refletindo bastante, falou muito ao meu coração nessa semana principalmente. E é interessante, irmãos, que nós vamos ver alguns momentos que essa música, né, esse salmo, ele tem 4 momentos que eu separei para a gente estar meditando, e eu gostaria que os irmãos se autoanalisassem. A gente faz muito isso na ceia, né? Autoexamine-se o homem, né? E nesses momentos, vê se esses momentos têm a ver com a sua vida. Por quê, irmãos? Nós vamos perceber que Deus, ele tem zelo pelo seu templo, né? Nós somos levados a pensar que esse templo é esse prédio, né? Mas o templo de Deus é o nosso corpo. O templo de Deus agora somos nós, é você, sou eu, né? Então, qual é essa relação que nós temos com o templo, né? E eu quero falar nos dois sentidos, o templo e esse templo que é o seu corpo. Como tem sido a nossa relação com esse templo? Então, esse cântico, irmãos, esse salmo, ele vai falar sobre 4 momentos muito interessantes. E eu estive pensando se isso tem a ver comigo, e eu vi que realmente tem muito a ver comigo, mas cada um de nós pensarmos se tem a ver com você, esses momentos. E o primeiro momento que nós vamos meditar hoje, irmãos, é o momento que está no versículo 1º e 2º, que é o momento de saudade. O salmista, quando ele escreve aqui, ele tem saudade do templo, né? Por isso tem tudo a ver com Davi, quando está fugindo do rei Saul, né? E ele foge e não tem como ir ao templo, e ele tem saudade de estar no templo, de estar nessa reunião, nessa comunhão com o Senhor, nessa comunhão com os irmãos. E eu confesso para os irmãos e para quem está nos assistindo que ter comunhão com Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Comunhão com Deus é gostoso, irmãos? Agora, comunhão com os irmãos, às vezes, nem sempre é isso, né? Nem 100% é essa maravilha toda, né? Porque, irmãos, nós, de ser humano para ser humano, como somos diferentes, né? Cada um é totalmente diferente do outro, pensamentos diferentes, mas como é bom, irmãos, nós temos essa comunhão, porque Deus faz dessa dificuldade um momento de comunhão, de louvor. Estivemos louvando ao Senhor, né? Graças a Deus que aqui eu acho que nunca aconteceu em toda a história da IPI Santa Maria, que vai fazer 60 anos, ano que vem, né? 60 anos. Então, grupo de louvor acho que nunca deu problema, né, Valéria? Não.
Nunca, né? Sempre união, né, Leone? Uma alegria total sempre, né? Sem nenhum problema, né? Mas, irmãos, nós temos que meditar e pensar nesse primeiro momento de saudade. Né? E como eu rodei muitas igrejas na minha preparação para o pastorado, do presbitério, acho que eu passei quase todas as igrejas. Em todas tem algo muito comum que é interessante, que todo mundo tem sempre saudade, sempre pensa que o passado sempre foi melhor. Né? Já aconteceu, né? Naquele tempo, né, quando aqui tinha um templo ali fora, aí era gostoso, né? Então, irmãos, mas dá a ver que ele não fala desse tipo de saudade. A saudade dele é estar no templo naquele momento, porque ele não podia ir. No momento de comunhão, de igreja, né? Igreja que é essa reunião, né? Mas a nossa vida com Deus é lá fora. É interessante o nome igreja, nós não pensamos tanto nesse nome, né? Eclesia, né? O grego é eclesia, que é reunidos para fora, dependendo do teólogo, tá, irmãos? Tem uns que falam que não é, que é só reunião, congregação, e outros dizem que é reunidos para fora. E eu gosto muito dessa tradução, por isso que eu sempre cito. Porque, irmãos, a nossa vida é lá fora. A nossa vida é do lado de fora do portão. A vida com Deus de verdade é do lado de fora. Aqui dentro é para cantar, é para louvar, é para ser feliz fazendo isso. Mas a nossa vida é lá fora. A nossa vida é cuidando de outros, orando por outros, intercedendo pelos nossos familiares. Nossa irmã aqui falou da filha dela, e temos que interceder pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos vizinhos. A nossa vida ela é fora da igreja. Aqui na igreja é só alegria, ou deveria ser, né, irmãos? Deveria ser alegria, deveria ser comunhão, deveria ser momento de exaltação. E Davi ele sentia saudades desse momento de culto, né, que não era ainda a igreja, né, mas era o lugar no templo onde o povo se reunia para adorar ao Senhor. E Davi, como músico, ele sentia falta deste momento de adoração ao Senhor. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós vemos na Bíblia alguns exemplos interessantes. Eu me lembrei do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículos 11 e 12. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. E nós falamos bastante daquele que saiu, daquele que aprontou, daquele que deu trabalho. E ele estava longe de Deus. Mas é interessante, irmãos, que aquele filho que estava também na casa, ele também estava longe. Ele não aproveitava, ele não usufruía, ele só estava ali, o corpo dele estava ali, mas ele não tinha aquela comunhão com o Pai, ele não tinha aquela liberdade com o Pai. Ele fica com raiva quando volta o irmão e tem todas as regalias de filho, e ele continua não tendo a comunhão nem com o irmão e nem com o Pai. E muitas vezes nós nos encaixamos isso dentro do templo. Estamos no templo, louvamos ao Senhor ou cantamos, mas ainda não existe essa comunhão com Deus. E isso é muito importante a gente pensar. A nossa presença nesse templo, como filhos, seja o mais novo ou seja o mais velho, será que realmente temos essa comunhão com o Pai? Essa comunhão de alegria com Deus, porque o nosso Deus, irmãos, é a própria alegria, é a própria felicidade. Ele é a própria motivação para que nós vivamos, tenhamos vida e vida em abundância. É o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, é esse Deus que nos faz felizes, como está no versículo do 4 ao 7, é o segundo momento. É o segundo momento que esse texto fala para nós. O primeiro, Davi está longe e tem saudade. E tem todo esse escopo para a gente pensar. No segundo momento, é um momento de felicidade na presença de Deus. Deus nos chama, irmãos, para ser felizes. Eu estava comentando hoje pela manhã também que o único animal do mundo que pensa em ser feliz é o ser humano. Porque os animais irracionais, eles só pensam em comer, né, se alimentar, procriar e dormir. Eles não pensam em ser felizes, eles não pensam na felicidade. Mas o ser humano pensa, porque nós somos totalmente diferenciados
dos animais. Né? É até interessante, irmãos, que eu vi um biólogo, ele é bem famoso, é Richard Rasmussen, acho que é o nome dele, é isso, né? Ele estava falando que tratar um animal igual ao ser humano é maltrato igual maltratar ele. Né? Porque o animal tem que ser tratado como um animal, né? É claro, com os limites, mas tem que ser tratado como um animal, porque senão é maltrato também. A pessoa que trata o cachorrinho como filho, o gato como filho, tem que tomar cuidado, porque ele muitas vezes está se sentindo maltratado tanto quanto que é maltratado realmente, né? Porque o animal, ele é feito para ser animal, e o ser humano, ele é feito para a glória de Deus. O ser humano é feito para a glória de Deus. Qual é o fim supremo e principal do ser humano? Glorificar a Deus e alegrar-se nele. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus de satisfação, de felicidade. É o Deus que nós servimos. Então, irmãos, nós vamos ver do versículo 4 ao 7, que diz o seguinte: felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, eles ficam cheios de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Irmãos, esse texto me fez pensar muito. Por quê? No versículo 7 tem algo interessante, porque muitas vezes em igreja nós vemos o seguinte: as pessoas pensando, eu já fiz muito nessa igreja, já estou aqui na Dordercida há 40 anos. Você está aqui 40 anos, você está aqui? 50. Eu chutei. Hoje eu chutei alto, daí tinha, agora eu chutei baixo, né? Eu perguntei na igreja lá se tinha alguém com 30 anos, mas tinha alguns. A irmã está com 50 e tantos. Só que, irmãos, esse texto me fez pensar por quê? Porque muitas vezes estamos na igreja, já fiz muito, mas esse texto nos fala o seguinte: enquanto nós vamos andando, a força dele vai aumentando. É o contrário da nossa energia, que conforme a gente usa as energias, ela vai acabando, né? E aqui é o contrário, na presença de Deus, quanto mais nós vamos indo, nós vamos andando, nós vamos estando com Deus, irmãos, a nossa força vai aumentando. A nossa força na presença de Deus vai aumentando. Porque, irmãos, estamos louvando a Deus. Porque, irmãos, nós recebemos de Deus a força por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Diga-se de passagem, irmãos, nós temos muito mais alegria e felicidade hoje do que na época de Davi, porque hoje Jesus já veio, e porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é muito interessante, muito importante a gente pensar. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar pelo vale das lágrimas. Nós vamos passar em muitos momentos, né? Quando o seu Neuci estava aqui, né, e nós oramos por ele, que ele ia operar, ele até se emocionou quando foi cantar aqui, né? É interessante, né, que era um momento de lágrimas, de ansiedade, né? Todo mundo aqui já foi operado em algum momento, né? Só que eu estou aqui, ó, o Marés, a Valéria, a irmã, agora o seu Neuci, todo mundo já foi, eu fui operado também. Então, irmãos, é um momento de ansiedade, é um momento de, né? Nossa, e passamos, né? E o versículo 7 vai falar: então a nossa força aumenta, porque o Senhor está conosco. O Senhor está com cada um de nós. A felicidade, a alegria de estarmos com Deus. Passaremos pelas lágrimas, mas nós vamos passar. Nós vamos passar pelas lágrimas. Nós não vamos ficar nas lágrimas. Irmãos, nós teremos também fontes de água, e as primeiras chuvas nos cobrem de bênçãos. E isso nos lembra muito que Jesus, ele diz que de nós fluirão rios de águas vivas, de dentro de nós, e a nossa força aumenta. E isso, irmãos, é muito importante nós lembrarmos e pensarmos como esse salmo fala ao nosso coração. Num terceiro momento, irmãos, nós vamos
ver neste texto que está no versículo de número 10. É melhor passar um dia no seu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. A pergunta que eu faço para cada um de nós é: isso é verdade? Será que vale a pena a nossa igreja aqui ter um grupo reduzido de membros, de pessoas? Estamos aqui cantando e louvando a Deus. Isso é verdade, irmãos? Que é melhor estar aqui do que 1000 dias em qualquer outro lugar? Nós temos que pensar nisso, irmãos, porque a nossa realidade hoje é uma realidade de distrações. Quanta distração a gente tem? Hoje o dia foi lindo e nós poderíamos, olha só, tem praia, tem shopping, tem que mais? Shopping, parque aquático, parque seco, tem de tudo, irmãos. A nossa realidade hoje, nós temos muitas opções para estar em qualquer lugar hoje. Qualquer lugar, né? Temos nossos parentes que poderiam estar visitando, mas nós hoje estamos aqui na casa do Senhor, o melhor lugar do mundo. Cinema. É verdade, foi do cinema hoje. Cinema. Eu adoro, eu gosto muito de cinema, irmão. Aquele clima é tão gostoso. Eita, clima gostoso é cinema, né? Mas estamos aqui, irmãos. Será que aqui agora é o melhor lugar que poderíamos estar? Se essa for a nossa realidade, nós somos felizes. Porque, irmãos, aqui e agora o próprio Senhor Jesus está, né? Quando eu fui hoje pela manhã, estavam muito mais do que 2 pessoas reunidas, e aqui também. O Senhor Jesus está conosco, o próprio Senhor Jesus está conosco. Quando nos reunimos e temos 2 ou mais, o próprio Senhor Deus está conosco. Ele está conosco. Existe coisa melhor? Nós vemos nos primeiros séculos a perseguição que foi aos cristãos, e hoje, irmãos, vivemos no mundo anticristo novamente. O mundo é totalmente anticristo, né? Eu perguntei pela manhã, e não sei se os irmãos viram também a abertura da Olimpíada. Vocês chegaram a ver? Misericórdia, irmãos, o que é aquilo? Né? Não tinha nada a ver com o esporte, não tinha nada a ver com o momento, não tinha nada a ver. Mas nós vemos o quê? Uma tiração de sarro, um desrespeito à fé alheia, né? E eu não sei se os irmãos viram, mas tinha um surfista que tinha Jesus na prancha dele, e daí não pôde deixar a prancha. Vocês viram isso? Ele não pôde, teve que tirar. Mas tirar sarro pode, né? E naquele local, irmãos, né, é um local onde tiraram o sarro de Maomé. É bem naquela cidade, tiraram o sarro de Maomé. Explodiram o estúdio que foi explodido de verdade, né? Mas nós, irmãos, qual é a nossa atitude em relação a isso? Perdoar. A nossa atitude é perdoar. Porque nós fomos ensinados pelo nosso mestre que mesmo que nós soframos, nós devemos perdoar. Perdoar a todos aqueles que fizeram chacota com a nossa fé. Porque, irmãos, quando nos reunimos, estamos no melhor lugar do mundo. O mundo para nós não faz nenhuma diferença. Tiraram, sabe? Que tire, não tem problema. Mas nós perdoamos a todos aqueles que fizeram isso. Esse é o ensinamento cristão. É a base do cristianismo. Não sei se os irmãos sabem, mas existe um desenho, uma gravura, uma das mais antigas encontradas. Foi em Roma, se eu não me engano. Encontraram uma cruz e um homem com cabeça de jumento na cruz, né? E tem uma frase nesse desenho que é: Alex Manos adora um jumento. É o mais antigo. Então, irmãos, a nossa religião, né, o que nós seguimos é tirar o sarro desde há muito tempo, né? Mas é isso que o Senhor Jesus falou para cada um de nós, né? É isso. O mundo, ele não entende que o mundo nós somos loucos, é loucura.
Mas para todo o que crê, irmãos, é sabedoria vinda do próprio Deus. É sabedoria vinda do próprio Deus. E como esse terceiro momento nos fala, irmãos, estamos no melhor lugar do mundo. Mesmo que o mundo não compreenda, mas isso não faz diferença nenhuma em nossas vidas. E nós vemos o quarto momento, irmãos, e derradeiro desse texto, que é o versículo 12, que diz o seguinte: ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Como são felizes aqueles que põem sua confiança no Senhor. Nós somos felizes, irmãos, porque colocamos a nossa confiança em Deus. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. E capítulo 11, versículo 6 vai falar, ora, é impossível que aquele que não acredita em Deus, que agrade ao Senhor, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o seguem. A palavra em algumas traduções é galardoador. Difícil a palavra, né? Mas Ele recompensa aqueles que o seguem. A nossa confiança em Deus, irmãos, muitas vezes é pular no escuro. Muitas vezes, irmãos, é não saber o que vai acontecer, mas nós abraçamos a confiança em nosso Deus. Por isso, irmãos, essa felicidade de quem confia no Senhor, porque nós confiamos naquele que é muito maior que nós, muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. O Senhor está com cada um de nós, em todos os momentos. Por mais difícil que seja, por mais difícil, irmãos, que a lágrima muitas vezes está escorrendo, mas nós confiamos nesse Deus, nós confiamos no Senhor, confiamos que Ele está aqui neste momento, confiamos que as situações podem ser transformadas conforme a vontade dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele faz daqueles que o seguem felizes, alegres, contentes com o que têm. Uma coisa que no mundo não existe, irmãos, porque no mundo sempre é, quanto mais eu tenho, mais eu quero, mas nunca acaba. Mas com o Senhor é o contrário, eu sou feliz, porque eu tenho o próprio Deus na minha vida, porque eu tenho o próprio Deus, e quando nos reunimos no templo, nós louvamos a esse Deus, que nos traz esperança. Eu gostei muito de uma definição de esperança de um filósofo que eu gosto muito, Mário Sérgio Cortella. É interessante que ele fala de dois tipos de esperança, da esperança de esperar e a esperança de esperançar. Porque a esperança de esperar, você sempre espera, né? Espera, eu tenho esperança. Mas a esperança que é esperançar, que é o verbo, irmãos, eu tenho esperança, eu estou esperando, mas eu vou fazer algo para mudar. Vou fazer algo para mudar essa situação. Por isso, irmãos, confiemos em Deus, como se tudo dependesse dEle, e vamos agir como se tudo dependesse de nós. Temos que agir, temos que confiar, e quando confiamos, irmãos, a felicidade nos persegue, a felicidade está ao nosso lado, porque estaremos no melhor lugar do mundo. Por isso, irmãos, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós e confiemos nesse Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, para a honra e glória dele mesmo. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, irmãos. Neste momento vamos estar orando. Pode ir.